O nosso papo quinzenal com o Cid Torquato, que é o coordenador do Núcleo de Inovação em Acessibilidade do Inova USP, que está conosco para bater papo hoje. Fala, Cid, como vai? Boa tarde. Fala, Ronald, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Mais uma vez aqui, eu e o Zaidan vamos conversar Obrigado. contigo. É o seguinte, eu vi que você preparou um material original para o PSDB, mas que você está fazendo adaptação para outros partidos e outros interessados nesse conteúdo, mas é para criar conscientização de partidos, de candidatos e tudo mais. E um dos objetivos é incentivar candidaturas viáveis de pessoas com deficiência, que, segundo você mesmo disse, hoje são raridade no parlamento e também no executivo. Aí eu te faço uma pergunta de duplo viés. Queria que você comparasse as importâncias entre ter pessoas com deficiência participando do pleito, se candidatando, tendo objetivos, tendo pautas para serem defendidas e, paralelamente a isso, ter pessoas conscientes, tanto no executivo como no legislativo, com a mesma consciência, que não necessariamente são portadores de alguma deficiência. Eu queria saber da importância desses dois caminhos e esse que você destacou aqui, trilhar, buscar pessoas com deficiência que tenham algo a fazer, algo a dizer. Queria que você fizesse esse paralelo. Ronald, excelente pergunta, porque existe, né, esse maniqueísmo de que pessoas com deficiência devem, ou pelo menos a ideia de que devem ocupar né, lugares relativos a pessoas com deficiência, ou seja, participar, ocupar espaço como parte do processo de inclusão. Né? Hoje a gente assiste aí, de modo geral, uma grande exclusão. A gente não vê pessoas com deficiência na televisão, muito raramente vê pessoas com deficiência protagonizando alguma coisa, né, liderando algum projeto, ou seja, sendo protagonistas das suas vidas e das vidas do segmento das pessoas com deficiência, né? Em grande medida, as questões relativas às pessoas com deficiência, como você mesmo, né, já vislumbrou, são comandadas por pessoas sem deficiência. E, de novo, isso talvez seja maniqueísta dizer que as coisas relativas a pessoas com deficiência tenham que necessariamente ser conduzidas por pessoas com deficiência, mas é um maniqueísmo que faz muito sentido, porque se né, nós, né, eu sou pessoa com deficiência, não conseguimos ocupar nem aqueles cargos públicos ou privados em organizações, né, públicas ou privadas que tem a ver com um processo de inclusão da pessoa com deficiência, né, em que instâncias nós podemos atuar, onde vai se dar de alguma forma essa inclusão. E a gente lembrar que essa exclusão, em grande medida, é motivada pelo capacitismo, né, por um preconceito, né, fundamental, básico, estrutural, que ainda é graça na sociedade. Né, todo mundo tem né, algum tipo de preconceito com relação às pessoas com deficiência. Até eu, que tenho deficiência, tenho os meus preconceitos. Então, né, imagino que as pessoas que não têm, as pessoas em geral, tenham né, uma visão ainda mais negativa. Eu digo que eu tenho preconceito, é quase que uma brincadeira, porque o preconceito é estrutural na sociedade. Todo mundo tem. Se eu perguntar para você agora, Ronald, você tem preconceito com relação a pessoas com deficiência? Você vai me dizer indignado? Claro que não. Mas se você parar para pensar, né, refletir, né, você vai ver que lá no fundo, a vida inteira você aprendeu que as pessoas com deficiência talvez fossem incapazes ou que, ou sei lá, outras questões, né, outras visões, outras percepções que a sociedade tem, as pessoas têm equivocadas com relação a pessoas com deficiência. Então, eu defendo muito que aqueles cargos que dizem respeito a políticas públicas ou políticas empresariais, gestão,
de assuntos relativos a pessoas com deficiência devem ser conduzidos por pessoas com deficiência, né, para garantir esse protagonismo. No caso da política, né, excelente nós termos pessoas conscientes disso tudo, mesmo que elas não tenham deficiência, para tocarem, né, promoverem as políticas públicas inclusivas. Excelente. E esse documento que eu escrevi, em grande medida, serve para sensibilizar, né, e informar essas pessoas sobre né, quais são os principais temas relativos à questão, para que elas, né, em cargos públicos, seja no legislativo, no executivo ou no judiciário, né, tentem ter esse olhar menos capacitista com relação, né, às pessoas com deficiência. Então, por uma questão de protagonismo, eu defendo que, de novo, as pessoas com deficiência têm que ocupar espaço, têm que participar. Inclusive, nas eleições, onde essa participação é muito pequena, ou quando ela existe, ela é equivocada. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu sempre vejo e tento apoiar, mas às vezes tem tantos candidatos e são todos amigos entre eles, só que todo mundo se lança junto, tirando as possibilidades uns dos outros. Então a gente acaba não elegendo ninguém. Então, o texto que eu escrevi é um pouco para conscientizar, né, os políticos, as pessoas dos partidos, sobre a importância das políticas públicas inclusivas e sobre a participação das pessoas com deficiência nesse processo. Talvez a gente devesse até estabelecer, como no caso das mulheres, uma cota de pessoas com deficiência que todos os partidos devessem cumprir. Talvez fosse um caminho. Zaidan. Fala, Cid, boa tarde. Eu vou mandar um abraço aqui para duas pessoas que estão gostando demais da sua exposição, nosso amigo Marcos Mussac, o Fernando. O Fernando é esgrimista em São Paulo, e diz que há 100 praticantes. Esse número pode aumentar, deve aumentar em São Paulo. Esgrimista Fernando, sempre acompanhando a Bandeirantes. Um abraço para os dois. Meu caro Cid, com a sua experiência, qual é a receptividade dos candidatos? Receptividade real, não aquele, vamos abraçar a grande ideia e depois o assunto é diluído durante a eleição. Por exemplo, candidatos a governo do Estado, tem muita visibilidade, tem televisão, tem debate, é voto majoritário, então todo mundo escuta o que o cara fala. Como é que é a receptividade quando você apresenta essa lista de sugestões ótimas, excelentes, até pela experiência que você tem de eleições anteriores? Qual é, de fato, a receptividade dos políticos? Olha, Zaidan, francamente, baixa, viu? Essa pauta, essa agenda, ela está em boa parte dos programas de governo, né? E subliminarmente aí nas intenções né, de muitos candidatos e muitos gestores, né? Muitos gestores públicos. Mas, na verdade, né, as coisas demoram muito. Isso mostra que isso não está, de fato, sendo levado a sério. Ou seja, falta conscientização e falta ação, né? Então, a gente vê aí, a gente discute isso aí cada 15 dias, como né, os processos, né, as questões relativas às pessoas com deficiência demoram para acontecer, né, o ritmo é lento, a gente está de acordo que progressos vêm existindo, mas ainda muito aquém do necessário. Eu considero o segmento das pessoas com deficiência como o segmento mais sofrido e mais abandonado da sociedade, principalmente quando ele cruza com a miséria, com a pobreza.
né? Tem gente muito excluída, tem gente muito carente aí pelo Brasil afora, né? Então, faltam políticas e falta gente que saiba do assunto, né, ocupando esses cargos. Também não basta ter deficiência para saber tudo sobre deficiência. Não é automático assim. Mas por isso que a gente criou aquele curso que nós comentamos aqui algumas semanas atrás, na ESPM, que chama Gestão Inclusiva e Protagonismo da Pessoa com Deficiência, para capacitar principalmente gestores públicos e privados, gente que já atua relativamente a essas questões, para que eles, de fato, aprendam alguma coisa sobre né, o histórico, a deficiência ao longo da história, a legislação brasileira, como tudo vem evoluindo, né, os conceitos básicos. A esmagadora maioria das pessoas que trabalham com deficiência não sabe, quer dizer, tem um nível de conhecimento sobre a causa, né, sobre essas questões, muito raso. Isso atrapalha também né, a execução né, de políticas, né, a formulação de políticas. Então, eu digo de novo, eu vou dizer que talvez, como em outros setores, no caso da pessoa com deficiência e talvez de outros grupos minorizados, fosse o caso de também, nas eleições, nós temos cotas, como eu disse, das mulheres hoje em dia. Então, os partidos têm que ter né, um número X, ou um percentual X de candidatas mulheres, né, isso é obrigatório, senão né, eles estão sujeitos a sanções e mesmo ao cancelamento aí de candidaturas. Talvez o mesmo com relação à pessoa com deficiência, como existem em outras questões, né? No trabalho, agora na universidade, na USP, pela primeira vez no vestibular, agora 2006-2007, tem uma cota de 6% para alunos com deficiência. Então, talvez seja o caminho da cota, seja a melhor maneira de a gente garantir esse protagonismo que hoje em dia não existe. Cid Torquato, que conversa conosco sempre a cada 2 semanas, e agora o Cid é coordenador do Núcleo de Inovação em Acessibilidade do Inova USP. Cid, muitíssimo obrigado pela tua atenção conosco. Até a outra semana para a gente falar sobre outros assuntos importantes aqui, tá bom? Tá bom, obrigado, um abraço aí forte para o Zaidan e para você.